Bom, pessoal, outro jogo que aconteceu nesse grupo G foi entre Brasil e Suíça. A seleção brasileira venceu, se classificou. O que aconteceu nesse jogo, assim, o que muitos estavam dizendo, assim, que foi um jogo, digamos assim, de uma pobreza técnica, apesar da vitória do Brasil. Mas eu fico me perguntando assim, a seleção da Suíça ali, ela ficou um pouquinho mais retraída, defensiva ali. A ideia do jogo era conter o Brasil. E estava fazendo isso muito bem. Apesar de que o Brasil teve oportunidades ali, chutes a gol, talvez chute fraco. Algumas vezes a bola, as conclusões não tiveram sucesso porque a defesa da Suíça teve méritos, ou o goleiro, enfim. Oportunidades a seleção brasileira teve, mas se comparado com o primeiro jogo, não teve oportunidades talvez na mesma intensidade. Claro que o Brasil, se comparado com a Suíça, ele teve muito mais oportunidades de gol ali. A Suíça teve uma que outra ali, mas nada que de efetivo que eles conseguissem concluir, assustar. E aí no segundo tempo, assim, há, há um gol da seleção brasileira ali, que é o Vinícius Júnior, ele recebe a bola ali, ele deixa o zagueiro deitado, o zagueiro vem com o carrinho, o defensor, e ele chuta ali, uma espécie de chute cruzado, como se fosse ali, né? Não tão longe do goleiro, né? Lindo gol, só que o gol brasileiro, na verdade, ele foi anulado pelo VAR, que foi acusado ali, apontado que o Vinícius Júnior ele estava no momento que recebeu a bola ali numa condição de impedimento um pouco mais avançada. E o gol foi anulado. E aí, pá, 0-0 de novo. O jogo já não está tendo muita produção técnica, parece que tá pobre tecnicamente. Aí tem um detalhe, e isso, aqui nós só falamos de futebol, do que acontece em campo, mas esse detalhe eu vou vou questionar aqui para vocês que eu ouvi grande parte da imprensa brasileira, e eu falo isso necessariamente, não generalizo tudo, não. Eu falo isso porque isso refletiu dentro de campo. Grande parte da imprensa brasileira falou que a seleção estava. Não tinha mais, não existia mais na seleção brasileira aquela ideia da dependência do Neymar, da dependência do Neymar, de depender do Neymar, que o Brasil tem um grande elenco e talvez hoje eles estavam desfalcados com o Neymar, não iria fazer falta. Não que não fosse fazer falta, mas que teria como suprir essa carência. Mas a grande verdade é que sem o Neymar, isso foi a opinião da imprensa antes do jogo, de grande parte da imprensa. Quando começou o jogo e literalmente quando se viu que o Brasil não estava produzindo nada, a seleção brasileira não estava produzindo nada, assim, ó, digamos, nos 40 minutos do segundo tempo, o argumento da imprensa, eles não mantiveram uma consistência, eles não teve uma coerência, eles já estavam mudando o argumento e aí dizendo, não, de fato o Neymar faz falta, a seleção não produz sem o Neymar, e aí tu fica pensando assim, pô, mas a imprensa falou isso aí há meia hora antes e agora tá dizendo que a seleção depende do Neymar. Pô, pelo menos mantém uma coerência, uma firmeza no que tu fala. Eu penso assim, o X da questão não é o jogador Neymar em si, que ele vai voltar a jogar pela seleção. O X da questão é, no caso o jogador ele foi lesionado. Por mais que tu tenha ali no papel um grande elenco, e é a segunda seleção sul-americana que tem um grande elenco no papel aí. O X da questão é, se acontecer esses imprevistos de afastamento de jogadores por lesão, enfim, vai ter, e aí depende não só do jogador que está em campo, mas de quem orienta, no caso quem treina a equipe. A seleção vai ter criatividade para criar alternativas para, de repente, driblar aquela carência, ou seja,
Hoje eu não tenho aquele jogador que me deu a oportunidade, que fez, criou várias chances de gol, jogadas na verdade. Ele chama os jogadores para si, no caso é o Neymar que eu tô falando. Hoje eu não tenho esse jogador, eu vou ter um esquema de jogo para que eu consiga pelo menos fazer com que os que estão em campo tenham um rendimento semelhante como se tivessem com ele, só que ele não está em campo, ou com uma mecânica de jogo diferente. O X da questão é, o jogador em si, Neymar, claro que ele é muito importante. A seleção brasileira é composta de individualidades que contribuem para o coletivo. Mas não é só o Neymar em si, sozinho que vai fazer alguma coisa. Uma andorinha só não faz verão. Não, tem que jogar com o coletivo. E ele contribui muito. Mas eu digo assim, ó, vamos supor, hoje ele não estava. E a seleção estava pobre tecnicamente. E aí, essa mudança de discurso da imprensa. Primeiro disse que a seleção não dependia do Neymar mais. E depois, antes de acabar o primeiro tempo, já estava reconhecendo que o Neymar estava fazendo falta. Totalmente incoerente a imprensa. Parte dela, não vou generalizar tudo. Mas o X da questão é, quando acontecer esses imprevistos, a seleção vai ter criatividade. E aí quem está treinando, por exemplo, observar e dizer assim, talvez eu tenha que adiantar a marcação, eu achei um caminho lá, ó, naquele canto ali, tem que explorar mais o lateral, enfim, tem que fazer uma rotação de alas, eu tenho que avançar minha marcação, dá para fazer a bola enfiada ali, lançamento em profundidade. A questão é, a seleção vai ter criatividade para superar, eu vou usar o termo assim, as intempéries, os imprevistos que surgirão nessa Copa. Essa é uma questão, tem um grande elenco no papel. Aí tá, isso sobre o Neymar, assim. Aí aconteceu, teve o gol do Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid, anulado. E aí tem um jogador que entrou em campo, também do Real Madrid, Rodrigo. Uns o chamam de Rodrigo aqui, né? Que ele tem Y no nome dele. E esse jogador, ele... Vamos e convenhamos assim, Rodrigo, ele não fez um gol hoje. Ele até chutou uma bola, depois do gol, ele chutou uma bola que o goleiro pegou. Mas esse Rodrigo, quando ele entra em campo, assim, ele dá aquela ideia de ser o jogador predestinado que vai fazer gol. Ou, sei lá, vai ter uma participação importante ali. Só para lembrar, assim, eu sei que aqui o foco é a Copa do Mundo, mas o Rodrigo na final da Champions League ali, Real Madrid contra o Liverpool, o Real Madrid não conseguia criar nada, não conseguia marcar gol. O Rodrigo entrou, ele fez 2 gols, deu uma vida pro Real Madrid, aí depois teve prorrogação e aí Vinícius Júnior, todo mundo fez gol. Real campeão. Mas o X da questão é, nessa aí o Rodrigo participa, é um lance ali na lateral, um jogador daqui ao lado da área, toca para ele. O Rodrigo tá na frente da área e ele toca aqui, ó, de prima pro Casimiro. E o Casimiro, ele, é um giro ali, um chute de primeira ali que ele faz um gol maravilhoso. A seleção converteu, fez o gol, venceu de 1-0, resultado magro. E olha que a Suíça ainda criou, mas é que a Suíça estava um pouquinho discreta, assim. Mas criou. O X da questão é, você como torcedor, como brasileiro, igual eu, tem que refletir, o resultado é magro, tá, o que vale de fato são os 3 pontos. Isso aí é inegável. A seleção tá classificada, fez 6 pontos, são 3 seleções agora que estão classificadas, apenas 3 seleções são classificadas antecipadamente. Tá classificada, mas aí tu fica pensando assim, tá, o X da questão é, a seleção vai ter criatividade, vai ter um futebol convincente, porque assim, claro, não temos que prever, nós não trabalhamos na especulação, mas por exemplo, na segunda fase da competição ali é um jogo só e se tu pegar uma outra seleção assim, o X da questão é, assim, não vamos prever o futuro, claro, tu tem que pensar no ponto futuro, mas o X da questão é, tendo em vista o que jogou, parece que no primeiro jogo o nível de futebol da seleção foi muito elevado, mas nesse ele decaiu, assim. Claro, teve desfalques, esses imprevistos, mas o X da questão é, vai que aconteça de novo, tomara que não, mas a seleção vai ter um futebol convincente para enfrentar outras seleções, por exemplo, na outra fase. É isso que nós temos que refletir, e isso vai do coletivo,
e da visão do treinador.